No episódio de hoje, os restos mortais de uma jovem encontrada ao lado de um túmulo vazio. Nossa! Teria ela trabalhado até a sua morte em uma vila no deserto e depois sido jogada próximo a um túmulo vazio? Essa garota teve uma vida muito árdua. Ou ela teria sido escolhida como vítima de um sacrifício durante um festival ritualístico em um cemitério sagrado? É possível cortar a garganta de alguém sem tocar nenhum osso. Para solucionar esse mistério, o arqueólogo Scott Moore foi até o Peru para conhecer a cultura mochica, onde beber cerveja e sangue eram as partes principais nos funerais. Eu me chamo Scott Moore. Sou obcecado por arqueologia. Investigo a vida de povos antigos, examinando ossos e corpos. Minhas investigações me levam a sítios arqueológicos em lugares remotos e perigosos, espalhados pelo mundo, sempre em busca dos casos mais recentes e desconhecidos. A dificuldade em desvendá-los? As vítimas têm milhares de anos de idade. Mistérios revelados. Estou na cidade de Chiclayo, na costa norte do Peru. Eu vim pra cá para investigar a morte não de uma, mas de 4 pessoas, incluindo uma adolescente que foi encontrada no buraco de uma tumba moche de 1.200 anos. Será que essas pessoas morreram de alguma doença? Ou foram assassinadas? Será que foram sacrificadas para os mochicas, o povo mais sedento por sangue que já existiu nessa região? Scott! Luiz! Meu amigo, que bom te encontrar. Achei que você não ia conseguir me encontrar nesse mercado. Pois é. Não sabia que era tão grande. São muitas pessoas. Muitas pessoas? Isso é bondade sua, né? O mercado é muito grande. Bom, eu preciso ir a San José de Moro. Conhece esse lugar? Sim, eu conheço, sim. Consegui identificá-lo aqui no mapa e parece que fica a uns 80 quilômetros a sudeste de Chiclayo, certo? É um local incrivelmente árido. Quase não se vêem plantas. É difícil de acreditar que o povo mochica tenha conseguido sobreviver em um ambiente como este. Os mochicas controlavam muito bem toda essa área até os incas chegarem. Milhares de anos antes dos incas chegarem. E apesar dos incas serem uma civilização mais conhecida, os mochicas duraram muito mais do que eles. Sim, mas foi muito tempo antes dos incas chegarem. Exatamente. Por 700 anos, os mochicas dominaram este deserto desde as montanhas até o Oceano Pacífico. Eles eram mestres na confecção de tijolos, adobe e de produtos têxteis. Eles descobriram até uma forma de plantar milho nesse clima tão árido. Mas todos os anos, a elite da civilização mochica viajava a pé 25 quilômetros até a cidade de San José de Moro para participar de uma festa anual. Este era também o momento de enterrarem os seus mortos. Scott, eu nunca vi um cemitério como o de San José de Moro. É feito para os espíritos mochicas. E me disseram que eles desenterraram 4 corpos. Um mistério único, nunca visto antes por aqui. Chegamos. Olhe só. Os arqueólogos encontraram fortes evidências de que San José de Moro foi um lugar de rituais para sacrifícios humanos. Por toda a costa, os arqueólogos encontraram imagens de prisioneiros algemados sendo levados para o líder mochica. Mas será que os mochicas realizavam rituais de sacrifício nesse cemitério público? Estou aqui em San José de Moro, um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo. Isso aqui é imenso, deve haver umas 50 pessoas trabalhando aqui. Fico imaginando como era esse lugar quando os mochicas estavam por aqui. Vim aqui para encontrar Luiz Castillo. Ele irá me mostrar onde os corpos foram encontrados, para que a gente comece a desvendar esse mistério. Luiz Castillo trabalha nas escavações em San José de Moro há 15 anos. Como está? Como está, Scott? Estou bem. Esse sítio é simplesmente impressionante. Estamos na fase final das escavações do que achamos ser a câmara de um túmulo, que está a 4 metros de profundidade.
Então você acha que isso aqui é um túmulo feito para uma elite ou alguém muito importante? Mas gostaria de saber mais sobre os 4 corpos que você encontrou. Gostaria de ver de onde eles vieram. Nossa. Os 4 esqueletos foram encontrados nesse buraco. E o buraco é só a entrada do túmulo. O túmulo mesmo está próximo ao buraco. Parece que esses tijolos adobe aqui à direita separam a câmara principal da entrada do buraco. Esse muro de adobe fecha a câmara. Estamos nos perguntando por que esses corpos foram colocados lá em vez de dentro da câmara. Isso é estranho. Vamos lá. Você já pegou os ossos e os levou para o laboratório para limpá-los. Mas teria como me mostrar como eles estavam posicionados aqui? Imagino que os corpos tenham sido encontrados próximos a este muro de tijolos. Bem aqui. Ah, você tirou fotos. Muito bom. Os esqueletos foram encontrados aqui. E eles estavam amontoados na entrada do túmulo. Isso. E a posição em que eles se encontravam também era muito estranha. Eles não foram organizados e colocados um em cima do outro. Os corpos de 3 deles, que estavam juntos, foram claramente entrelaçados. Os braços, as pernas, tudo junto. O fato de estarem entrelaçados e jogados aqui é estranho. Mas este aqui estava separado de um lado. Quero focar minhas investigações neste corpo que estava em uma posição diferente. Se conseguirmos solucionar o mistério por trás desse aqui, talvez seja possível entender por que os outros foram colocados aqui. Um dos pontos que queremos analisar é se um desses 4 era o dono desse túmulo. Então, esse túmulo deve ter sido para uma pessoa específica. Mas 4 corpos e todos foram encontrados juntos no lugar errado. E não temos certeza nem da idade, nem do sexo dessas pessoas. Bom, o próximo passo é examinar os ossos desse corpo que foi encontrado separado. E descobrir se ele era um homem ou uma mulher. E que idade tinha na época de sua morte. Já fui conferir o túmulo, vi as fotos dos corpos antes de serem retirados de lá. Os ossos já foram removidos do cemitério e levados para uma cidade chamada Chepan, a 16 quilômetros de distância. O laboratório é por aqui. Carlos? Olá, eu sou Scott. Olá. São esses ossos que vim ver? São. Incrível. Eu sabia que veria os 4 esqueletos, mas é difícil de imaginar o que vai ser até vê-los dispostos assim. Estamos acabando de limpá-los. Acabaram de sair da terra. Sim. Este aqui tem as epífises dos ossos mais longos já fundidas. Exato. É provavelmente um adulto. As deste aqui ainda não estão fundidas. E este aqui é adolescente também. É, sim. Bom, esses 3 aqui são... Adolescentes. E aquele é provavelmente um adulto. Mas por que alguém poria 3 adolescentes e um adulto num buraco de uma tumba? Vou focar minhas investigações nesse corpo porque sua posição era diferente dentro do buraco. Como pode ver, é um jovem. Sem fusões. As terminações dos ossos da perna são claramente pouco desenvolvidas. Olha, ela é do sexo feminino. O arco do ventre, Verdade. assim como o ângulo, está muito aberto. O ângulo púbico da pelvis. Os ângulos nas mulheres são maiores para poderem acomodar os bebês. Aham. É do sexo feminino. Ela tem uns 17 anos. Nossa, só 17? Sério mesmo? Uhum. Olha só. Consegue ver essa linha? E Na vértebra. essa pequena depressão? É, essa pequena depressão aqui. Aham. Isso. Bom, isso acontece quando você se esforça fisicamente durante o trabalho e o tecido mole é pressionado. É a compressão da espinha. Isso. Como isso. quando a gente carrega algo muito pesado. É isso que aconteceria. Quer dizer que ela fez isso repetidamente. Costumava carregar peso durante o tempo todo que Quer teve de dizer vida. que ela teve uma Certo. vida difícil. Então, o corpo encontrado separadamente dentro do buraco do túmulo é do sexo feminino. Ela teve uma vida muito difícil e morreu muito cedo, aos 17 anos. Há algo de estranho sobre como essa menina morreu. Sim. Vou chamá-la de Sumac, que significa bonita em Quechua, um dos dialetos falados no Peru.
Scott Moore veio até a árida costa do Peru para pesquisar um antigo cemitério mochica em San José de Moro, para investigar uma descoberta bizarra. O esqueleto de uma jovem apelidada de Sumac, que foi encontrado na entrada de um buraco de um túmulo, mas não dentro dele. Os ossos de Sumac mostraram que ela morreu aos 17 anos de idade e que teve uma vida de muito trabalho braçal. Como ela morreu? E por que foi colocada na entrada deste túmulo? Muito bem, Elsa. Vamos examinar esses outros 3 esqueletos encontrados juntos a Sumac. Pode ser que esses ossos me ajudem a contar a história por trás da morte de Sumac. Você vê algum sinal de doença ou patologia? Vamos começar por aqui. Há tecido mole, pressionado nos joelhos. Teria sido causado por carregar peso. Isso. E aqui também Na ombro. omoplata. Uhum. Dá pra ver claramente a repetição do movimento do ombro sendo movido pra frente e pra trás, desgastando o osso. Ela trabalhou muito. E essas linhas aqui mostram sinais de Bem hipoplasia. aqui, não é? Uhum. Nossa, interessante. Ela não tinha nenhuma doença. Não. Ela era bem nova. Será que o trabalho foi a causa de sua morte? Não. 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 Mas as fusões entre os ossos e os seus dentes indicam que ela tinha uns 11 anos de idade. Só 11? É? Nossa, não era nem adolescente. Muito nova para ter tido uma vida tão difícil e ainda por cima uma doença. Tudo indica que sim. Vamos dar uma olhada nesses outros 2. Este tinha uns 13 anos. 13? Uns 13. Parece que ele tem um arco aqui, provavelmente outra menina. Outra menina, dá pra É. identificar um padrão aqui se todas forem mulheres. É bastante estranho. Exatamente. Esta aqui também é mulher. Dá pra ver aqui que o formato é essa claramente parte de da uma pelvis mulher. aqui, né? Isso, exato. É uma mulher mais ou menos de 23 anos. 23? Isso. Há algo esquisito nisso tudo. Elsa, quer dizer que temos 3 adolescentes do sexo feminino com idades diferentes colocadas juntas na entrada do buraco do túmulo. A Sumac foi posta sozinha. Que ligação essas 3 meninas têm com a Sumac? Dá pra acreditar que foi um sacrifício. Sacrifício. Por conta do contexto. Sacrifício. Em locais onde muitos corpos são enterrados juntos, a posição de cada corpo pode fornecer pistas importantes para se determinar a causa das mortes. Temos um esqueleto principal que foi colocado em uma parte afastada dos outros. Ela seria a guardiã no Isso. ritual. E o corpo principal não é o corpo de um adulto. Este parece ser menor que nossa guardiã. Talvez fosse uma pré-adolescente? Até uma criança. Ah, uma criança. E parece que a guardiã está deitada de bruços sobre esses potes. Deve ser raro encontrar guardiões assim nesses tipos de Com túmulos, certeza. não é mesmo? Exatamente. Isso foi um sacrifício. É como um ato de companheirismo. É como se fosse uma oferenda, alguém que foi posto ali para guardar o ocupante principal do túmulo na sua vida Isso. após a morte. Essa criança deve ter sido alguém muito importante em vida, e eles sacrificaram um adulto para acompanhá-la após a morte. E se Sumac foi posta ali para acompanhar alguém que também havia morrido? E as outras garotas? Elas não poderiam ser guardiãs, pois uma delas tinha só 11 anos. A 120 quilômetros ao norte pelo deserto, outro cemitério ainda mais importante foi encontrado. Estou em Huaca Larga, local de um dos acontecimentos mais brutais da história, onde centenas de homens, mulheres e crianças foram sacrificadas. E pra ser honesto, esse lugar me dá arrepios. O ambiente seco do deserto preservou os restos mortais dos sacrifícios de uma forma incrível. A antropóloga Marla Toyney vem trabalhando nas escavações deste sítio há 6 anos. Estou aqui para aprender mais detalhes sobre as atividades que envolviam sacrifício humano na costa peruana. Eu ouvi dizer que vocês têm vários exemplos de sacrifícios humanos aqui em Huaca Larga. Sim, nessa área aqui não foi um massacre que aconteceu uma única vez, mas sim uma série de sacrifícios que ocorreram com o tempo. Este aqui é o meu laboratório, apelidado de necrotério. Pode ver quantos esqueletos já foram escavados. Todas essas caixas? Isso. O estado de conservação é incrível. Mesmo.
Você encontrou todos os Foi. ossos. E esses dois, ao que parece, são crianças. São quase 48% das amostras são subadultos. Sério? Menores de 18 anos? Isso. Sumaki era uma subadulta. Ela só tinha 17 anos quando morreu e há outras com idade próxima que foram enterradas junto a ela. Por que acha que eles sacrificavam tantas crianças? É difícil definir, mas uma coisa fica bem clara. Elas eram tratadas da mesma forma que os adultos. Nenhum tratamento especial era dado a elas. E esse corpo aqui? Me diga como todos esses homens e crianças foram sacrificados. Eles têm marcas de cortes na vértebra cervical superior, ou seja, nas primeiras 2 vértebras do pescoço que se unem à cabeça. Na parte da frente, várias marcas são visíveis. Marcas muito tênues. E para alcançar essa área, é preciso jogar a cabeça para trás o máximo possível. Agarrar os cabelos e puxá-los para trás. Na verdade, é muito difícil decapitar uma pessoa. Qual a diferença entre as marcas de corte feitas por um instrumento de pedra e de metal? Neste caso, as marcas são tão tênues e retas que acredito que tenham sido usadas facas de metal. De metal? Mas 90% deles não apresentaram nenhuma marca de corte. É possível cortar a garganta de alguém sem tocar nenhum osso. Que bom que disse isso, porque nós analisamos todos os ossos à procura de marcas de corte nas vértebras e costelas e não encontramos E nada. a estrangulação? Bom, essa é uma boa pergunta. Bastaria quebrar o osso ióide? Não necessariamente. Não necessariamente? O ióide é mais frequentemente quebrado na estrangulação manual. Uma corda não quebraria, então. Nem mesmo um pano. Pode ser que esses indivíduos tenham sido incapacitados e depois foram deitados para que o sacrifício acontecesse. Mas, mesmo se a pessoa não estiver resistindo, é possível cortar a garganta dela de uma vez só e retirar o sangue, se este for o objetivo da cerimônia, sem deixar marca nenhuma? É possível, sim. Gostaria que desse sua opinião a partir das fotos dos corpos que estou investigando. Ah, que interessante. Parece que elas mesmas são as oferendas. Todos os corpos estavam completos? Estavam. Foram todos jogados lá dentro, estão todos articulados. Nenhum dos ossos foi removido Entendi. e foram postas juntas. Encontraram objetos Não, no nenhum. túmulo? Ah, bom, aí está uma pista. Mas as melhores evidências são sempre marcas de corte ou Pois é. sinais de violência. Não vimos nada disso. Não há marcas de cortes em nenhuma das vértebras ou das costelas. E sem essas marcas, não há como provarmos que foi um sacrifício. Mas a partir da análise que fiz dessas vítimas de sacrifício, eu acho que Sumaki também teve o seu fim em um altar de pedra. As observações feitas por Scott Moore até agora no Peru sugerem que um ritual de sacrifício poderia ter sido a causa da morte tão prematura da jovem Sumaki. Mas por que não há marcas de cortes ou outros sinais de trauma em seus ossos? Essas evidências indicam que há ainda a possibilidade de que Sumaki tenha morrido por excesso de trabalho. De volta a San José de Moro, as escavações continuam ao redor do local onde Sumaki foi encontrada. Oi, Carlos. Oi, Scott. Achou alguma coisa interessante? Encontrei uma coisa muito interessante. Estou escavando os fragmentos dos potes moticas. Ah, esse é um vaso em estribo. É, são típicos da cultura motica. O que é isso? É uma faca. E Sério? o formato? Ah, Parece sim. ser de cobre. Ah, parece de um metal. Está corroído. Nossa, é grande. É, bem grande. Ah, uns 8 ou 10 centímetros. Poderia ser um dos instrumentos usados na cerimônia, não é? Sim, Uma faca de cobre como essa pode ter sido usada para matar Sumaki no ritual de morte. no ritual de sacrifício. Exatamente. Num único corte aqui. Aham. Olha essas marcas deixadas no metal. Parecem resquícios de tecido. Nossa, olha isso. É inacreditável. Talvez essa faca tenha sido enterrada em um ato cerimonial. Foi enrolada em um tipo de pano e posta debaixo da terra. Essa faca deve ter uma certa importância para ter sido embrulhada antes de ser enterrada. Vamos retirá-la? Claro. Ah, meu Deus. Olha isso. Olha, está inteira. Essa faca deve ter mais de 1.200 anos. Dá para sentir o peso do cobre. Uma faca pequena assim não seria útil em uma batalha, mas seria útil para um ritual. Para poder tirar sangue. E o interessante é que muitos desses tipos de facas eram usados por mulheres. Sério? É, na iconografia motica, as mulheres aparecem tirando sangue dos pescoços dos guerreiros. Será que as mulheres Moti usavam facas como essas durante cerimônias de sacrifícios?
Em outra parte do sítio arqueológico, mais evidências foram encontradas e podem ajudar a explicar esse mistério. Quer dizer então que você encontrou outro esqueleto? Bom, é esse aqui. É mesmo? Eu tenho que ver isso. Nossa! Dá uma olhada nisso. Ele foi posto deitado em cima dos potes. São grandes vasilhas de fermentação que temos aqui. Nós os chamamos de paicas. Elas serviriam para fazer a cerveja Titia? Isso, para grandes quantidades de titia. Um tipo de cerveja feita de milho. Quem é este? Não sabemos se este indivíduo que está aqui, representado em cima dos tonéis, é um homem ou uma mulher. Mas é muito difícil encontrar alguém nessa posição. Toda essa quantidade de titia devia abastecer um grande número de pessoas. Seria para uma refeição com muitas pessoas ou um tipo de ritual? Exato. Mas por que esse indivíduo foi colocado aqui deitado sobre esses tonéis? Devemos lembrar que a titia é feita para ser consumida em festas. Entendi. Incluindo as cerimônias de sacrifício. Parece que esse cara aí deitou, caiu no sono e nunca mais acordou. Ou acabou sendo morto. Acho que bebeu cerveja demais. Será que isso tem alguma relação com o resto? Bom, tudo está relacionado a rituais. E você já tinha visto algo assim por aqui antes? Não, nunca. Nunca mesmo. Isso aqui é do mesmo período do cemitério onde encontramos a Sumaki? É. Bom, tire um pouco da terra de cima do pote, por favor. Isto parece uma oferenda para o funeral que acontecia para esse indivíduo. Esse pote aqui é um ótimo exemplar do final desse povo. Típico de um enterro do último período da civilização motica. Sei. Se estamos falando de 850 depois de Cristo, então esse corpo é contemporâneo à existência de Sumaki. Talvez até tenham morrido na mesma época. É, com certeza. Dá pra ver que os dentes molares estão bastante desgastados. É, estão bem desgastados. Não havia uma fermentação natural porque não tinham açúcar. Por isso, eles tinham que colocar a saliva para fermentar a titia. E para adicionar a saliva, eles mastigavam o milho e cuspiam dentro do tonel para iniciar a fermentação. Então eles usavam a saliva para fermentar a cerveja porque eles não tinham nenhuma planta que servisse de base para se fazer o açúcar. Eles viviam para mastigar milho. Mas mesmo se essa pessoa trabalhasse fazendo isso, não dá para dizer seu sexo antes de fazer um exame completo. Talvez encontremos mais partes da pelvis entre os potes. Se escavarmos mais. É, com a escavação. Enquanto os corpos são exumados, eu vou tentar descobrir mais sobre o poder do ritual da cerveja feita de milho e qual a sua importância na vida e morte de Sumaki. A 120 quilômetros dali, visitamos uma titieria moderna. A fábrica usa mais ou menos os mesmos métodos para produzir a titia que os moticas usavam há milhares de anos atrás. Quantas pessoas são necessárias para consumir um tonel desse? Mais ou menos 100 100 pessoas. pessoas para cada tonel? Para cada um. Luiz, esse tonel tem a metade do tamanho dos tonéis que encontramos sob o corpo nas escavações. É. Aqueles seriam para 200 pessoas, então. O que daria 1.600 pessoas bebendo a cerveja só Pois com é. aqueles 8. Exatamente. Nossa, dá pra imaginar a festa que eles fizeram. Eles deviam ficar cada vez mais bêbados. Devem ter começado a falar alto e, no final, o ritual de sacrifício humano. A Sumaki deve ter morrido durante uma festa ritualística regada à cerveja Titia. Mas como essa cerveja é feita? A gente pega um tipo de milho específico e depois deixamos de molho em água por alguns dias e, por fim, deixamos secar por uma semana, mais ou menos. E depois E ferve. pronto. Me diga, eu posso estar errado, mas ouvi dizer que havia outro passo nesse processo em que seria necessário mastigar o milho para fazer com que a saliva ajudasse no processo. É isso? Essa técnica era usada, sim. Era ou ainda é usada? Não, era usada, porque hoje temos o açúcar. Ah, sim, Eles hoje temos adicionam o açúcar, é. na mistura para fermentar. Mas os moticas tinham que mastigar Os o milho. moticas faziam isso mesmo. Qual a quantidade de cerveja necessária para deixar alguém bêbado? Eu acho que mais ou menos uns 10 copos. Ah, sei, bastante, né? Eles devem ter feito sim. a festa com toda aquela cerveja. Que gosto você acha que tem a Titia? Sei lá, de milho, mas não acho que seja muito doce, não é? Depende, às vezes é doce. Ah, perfeito.
E eles deviam usar cuias como essa naquela época. Verdade. Ah, minha nossa, pouquinho, Tá bom, pouquinho, tá bom. pouquinho. Bom, vamos lá. Você vai ficar bêbado. Como vocês dizem, saúde. Salute. Perfeito. Muito bom. Tem um gosto de cidra, na verdade. Eu acho que agora sei bem como todas aquelas pessoas se sentiam durante aquelas festas. A cerveja fermentando, as pessoas se servindo, ficando felizes e tudo culminava em um sacrifício humano no final. O arqueólogo Scott Moore está começando a entender o papel do álcool ou da cerveja chicha nos rituais que aconteciam no cemitério de San José de Moro, no norte do Peru. A jovem de 17 anos, Sumac, poderia estar envolvida em um desses rituais. O esqueleto encontrado deitado sobre tonéis de cerveja pode ajudar a desvendar como a vida de Sumac teve fim num buraco próximo a um túmulo. Bom, eu quero falar com a Elsa novamente e ver se ela consegue me dizer se o homem que foi encontrado sob as paicas foi ou não sacrificado. Você já tá com as mãos na massa aqui. O que conseguiu descobrir, Elsa? Bom, olha aqui. Isso pode ser um trauma. Foi um trauma brusco na cabeça. Sim, é o que indica. Veja aqui. Não daria pra ficar com esse formato se tivesse sido uma fratura depois da morte. A ruptura aconteceu antes desse indivíduo ter morrido. Isso poderia ter causado a sua morte. Causado a morte. Eu tenho que limpar pra ter certeza absoluta. Vamos ter que removê-lo. Fantástico. Eu vou tirar toda a terra e saberemos com certeza se foi uma lesão perimortem. Quer dizer que se esse crânio tivesse sido quebrado depois da sua morte, os pedaços estariam mais afiados, como pedaços de um prato quebrado. Isso poderia provar, então, que ele foi sacrificado e depois colocado sobre esses tonéis de cerveja. Isso. Parece ser um trauma perimortem. Causado antes da sua morte. No momento em que essa pessoa morreu. Teria sido a causa da sua morte? Exatamente. Uma pancada na cabeça. Esse corpo sobre os tonéis foi provavelmente uma vítima da violência de alguém que o matou ou o sacrificou. Carlos, Elsa, eu acho que precisamos identificar o sexo dessa vítima. Nós estamos procurando a pelvis. A pelvis vai nos ajudar a dizer se essa pessoa é um homem ou uma mulher. E a idade também. Se nos basearmos em como o corpo foi colocado aqui, o osso da pelvis tem que ter caído em algum lugar por aqui. Precisamos retirá-la daqui. Agora, então, nós temos a pelvis. Isso. O que acha? Obviamente é uma mulher. Olha os cantos dos ossos aqui. Isso aqui é chamado de arco do ventral. E, na verdade, é típico de mulher, né? Temos duas costelas. Muito bem conservadas. E as bordas estão arredondadas e não pontudas. Ela ainda é jovem, com menos de 30 anos. Bem jovem ainda. Então, uma mulher jovem. Exato, bastante jovem. E ela deve ter tido uma vida muito dura. Provavelmente trabalhando de joelhos, ralando e mastigando milho e bebendo chicha, que são evidenciados nas cáries e nas destruições dos dentes. E um dia, quando ainda era jovem, um golpe fatal em sua cabeça dá fim à sua vida. Ela não só trabalhou a sua vida inteira com a chicha, como também morreu ao lado dela, não é isso? Ainda tenho que encontrar a correlação entre a morte dessa mulher e a morte de Sumac e a forma estranha como ela foi posta no buraco daquele túmulo. A Sumac pode ter sido embebedada com a cerveja e depois sacrificada sem muita resistência. E baseado na faca encontrada junto às escavações, ela pode ter sido morta por outra mulher da comunidade. Mas quem foi essa mulher? Bom, doutor, eu encontrei algumas evidências muito boas de que houve sacrifício nessa área, mas quero ter certeza que também há evidências disso aqui em San José de Moro.
Este foi o lugar onde foi encontrado o túmulo de duas sacerdotisas. Toda essa área foi uma das últimas a se transformar em cemitério para os moticas. Mas qual era o papel das sacerdotisas na cultura motica? As sacerdotisas faziam parte das cerimônias de rituais de sacrifício que eram feitas com base em um ritual de combate, onde o perdedor acabava capturado. Abria-se um corte na garganta e colhia-se o sangue numa taça. E a sacerdotisa era uma daquelas responsáveis por apresentar a taça cheia de sangue para os guerreiros. Era mais que uma simples sacerdotisa, ela também era líder de um clã. É possível que tenha havido algum tipo de culto feminino nesta área. Então está bem claro, bem evidente que eles faziam sacrifícios humanos em San José de Moro. Isso, com certeza os sacrifícios eram um ponto culminante dos rituais. Todas as outras coisas, tais como a titia, os enterros, tudo girava em torno de um evento anual que era o ritual de sacrifício. Mas é possível que a Sumac tenha morrido vítima de um desses sacrifícios e que seu sangue tenha sido coletado por uma sacerdotisa em uma dessas taças? É possível, sim. A vida da jovem Sumac foi difícil desde o tempo que trabalhava duramente até seus ossos se desgastarem. Ela carregava muito peso o tempo todo. Quer dizer que ela teve uma vida difícil. Mas as evidências não apontam para uma morte ligada ao trabalho árduo. Ela foi sacrificada. A Sumac pode ter morrido nas mãos de uma sacerdotisa durante um ritual anual da comunidade. Mas quem eram essas sacerdotisas? E qual o poder conferido a elas para dominar alguém como Sumac? Bom dia. Bom dia. Ai, nossa, olha só. Ai. Muito obrigado. Deus do céu, olha só isso. Essas são as roupas usadas pelas sacerdotisas de San José de Moro nos rituais? Isso é simplesmente incrível. Essas peças provam que havia mesmo sacerdotisas em San José de Moro. As mesmas sacerdotisas que participavam dos rituais de sacrifício humano. Ficamos sabendo através do Dr. Castillo que pode ter havido um culto feminino entre as mulheres mais importantes dessa região. Uma sacerdotisa como essa pode ter cortado a garganta de Sumac, tirado seu sangue e colocado dentro de uma taça sagrada. É simplesmente impressionante. Esse tipo de cuias me emociona muito. Essa taça estaria na mão direita de uma sacerdotisa. É uma taça como essa que teria sido usada para guardar o sangue das vítimas que eles sacrificavam. O sangue da própria Sumac pode ter sido coletado nessa taça. O sacrifício humano está sempre representado na arte motica. Uma sacerdotisa levando uma taça cheia de sangue até um líder que coordenava o ritual. Scott Moore veio até o Peru para solucionar um mistério desenterrado em um cemitério motica em San José de Moro. A jovem de 17 anos, Sumac, foi encontrada enterrada na entrada de um túmulo juntamente com outras 3 jovens. As evidências encontradas nas escavações sugerem que Sumac teria sido escolhida para ser sacrificada durante uma celebração anual regada a um tipo de cerveja chamada chicha. Uma sacerdotisa motica teria cortado a garganta da jovem Sumac e coletado seu sangue em uma taça. Mas quem foi o líder máximo que teria exigido o sacrifício de Sumac? Estou aqui nas tumbas reais do Museu de Sipan, situado próximo a Chiclayo, onde ficam alguns dos objetos moticas encontrados em uma das principais descobertas arqueológicas de todos os tempos. Melissa Land é arqueóloga e trabalha junto à equipe no Peru. Ela já examinou centenas de objetos e restos mortais encontrados em cemitérios antigos. Eu preciso conhecer esse senhor supremo que controlava a comunidade motica tão rigidamente. Então, ele fica aqui? É. Bom, deixa eu dar uma olhada. Olha só, essa é a tumba principal. É uma das tumbas mais famosas das Américas. Este é o senhor de Sipan. Então este teria sido o homem que ordenou a morte de Sumac.
Eles o colocavam neste tipo de caixão feito de madeira. Não está muito conservado. Ele está assim por causa do ambiente em que foi enterrado ou dos metais enrolados ao seu corpo? Provavelmente por causa das duas coisas. Não dá para trazer um esqueleto como este aos poucos ao laboratório. Está todo quebrado. Deve ser muito difícil. Dá para ver os resquícios de cobre e bronze corroídos. É sim. É verdade. E os tecidos usados também. E isso aqui é ouro na boca e nos olhos? É ouro, sim. Nossa! Esse aqui foi um dos brincos encontrados juntos. Sim. Eles tentavam explicar a vida nos seus objetos de arte. É, está tudo aqui. Isso. Todos esses itens foram encontrados no túmulo. Isso, no túmulo. Podemos ver a coroa aqui. Quer dizer então, Melissa, que quando um membro importante da comunidade mochica morria, ele era enterrado com os seus pertences. Os túmulos no sítio arqueológico de San José de Moro podem ajudar a identificar o tipo de vida que Sumac levava. Este é um enterro típico do último período dos mochicas. Os corpos estão normalmente deitados e esticados e não flexionados ou na posição fetal. Exato. Não é comum vermos um corpo flexionado na cultura mochica. Sério? Eles não enterravam pessoas comuns assim? Exatamente. E depois os corpos eram embrulhados com panos? Sim, eram. Olhando esses outros corpos aqui, eu diria que todos foram embrulhados com panos e colocados na mesma posição em que Sumac foi encontrado. Com os panos, a conservação fica comprometida aqui. Ah, foi colocado um tecido ali também. Minha nossa. Mas com o tempo não sobrou nada. A Sumac estava separada das outras 3 mulheres. E parece que ela foi embrulhada com panos também. Talvez aquele túmulo pertencesse a ela. Mas ela foi encontrada na entrada da câmara e não dentro. Tem razão. Isso é realmente muito estranho. Eu preciso dar uma outra olhada nas fotos que mostram a posição em que ela foi encontrada. Deve haver um motivo pelo qual ela foi encontrada na entrada do túmulo. Muito bem, as fotos que mostram a posição das 4 estão aqui comigo. Mas Sumac está mais ao lado aqui, como se ela tivesse algo de especial. E se olharmos a posição do corpo de Sumac, ela está deitada de uma forma completamente diferente das outras. Elas estavam uma em cima da outra, seus membros estavam entrelaçados. Mas a posição de Sumac inspira mais calma, como se ela estivesse ali para descansar. Ela está com mãos ainda sobre a cintura, e tudo indica que ela foi embrulhada com alguma coisa, porque sua posição foi mantida. Verdade. Mas uma coisa que percebi assim que olhei para ela, foi que o crânio não está no lugar certo. Para mim, ele teria ido para trás, ou para frente, mas não, ele está virado de lado. É como se ela estivesse olhando para as outras 3 garotas que estavam no buraco. Eu visitei outros túmulos mochicas e me disseram que os membros importantes eram embrulhados em panos antes de serem colocados no túmulo. Exato. Agora, eu fico me perguntando se é possível que os membros dessas 3 jovens tenham sido encontrados entrelaçados, simplesmente pelo fato de que não havia nada que os segurassem, já que elas não foram embrulhadas em nenhum tipo de pano. Olhe para as pernas. Algumas ficaram para lá, outras para cá. Uma bagunça. Estou começando a acreditar que a Sumac era a dona desse túmulo e que, de alguma forma, ela saiu da câmara principal. As outras 3 podem ter sido sacrificadas de forma brutal e colocadas na entrada do túmulo. E depois que essas garotas foram enterradas, alguém pode ter entrado lá. Mas e se a Sumac não foi vítima de sacrifício? Preciso me encontrar com o Dr. Castillo e tentar entender mais pontos sobre o cemitério. Os sacrifícios humanos teriam sido feitos em cima dessa huaca, correto? Isso, é o que suspeitamos. É uma hipótese. Este seria o ponto mais alto nesse vale. Exato. O ponto central do ritual. Com muitas montanhas ao nosso redor. É verdade. Nós achamos que os líderes mochicas viviam aqui. As pessoas vinham para cá. E faziam as cerimônias aqui. Toda essa área que vemos aqui na nossa frente seria o palco para uma festa da comunidade, que neste caso ficaria cheia de tendas que produziam a cerveja que seria consumida pelos participantes. Então eles vinham para cá, preparavam a chicha, fermentavam e quando ela estava pronta, todos vinham para cá e bebiam até ficarem bêbados. Era isso que fazia o ritual se tornar um evento ainda mais interessante para eles. Claro, porque eles deviam começar a ter alucinações e ver coisas que não viam normalmente. E as sacerdotisas?
Isso, as sacerdotisas carregariam o sangue dentro das taças e dariam para o sacerdote guerreiro mais importante da comunidade, que certamente o bebia. Scott Moore veio até o Peru para desvendar o mistério que envolve Sumac, uma jovem encontrada em uma posição incomum na entrada de uma tumba mochica, com outras 3 garotas enterradas junto a ela. Tudo indicava que Sumac teria sido vítima de um ritual de sacrifício que ocorria anualmente em um festival em San José de Moro. Mas as pistas levaram Scott para outra direção. Esta investigação começou com 3 corpos. 4 mulheres, cujos destinos pareciam ter sido o mesmo, jogadas na entrada de um túmulo vazio. Mas os fatos nos levaram a crer em 2 histórias que acabam se encontrando. A primeira história é de uma jovem chamada Sumac. Aos 17 anos, ela não havia feito uma grande fortuna. Talvez tivesse apenas algumas peças de joia feitas em cobre. O desgaste encontrado em seus ossos indica que Sumac era uma trabalhadora que havia carregado muito peso durante sua vida. Talvez centenas de fardos de lã. E por alguma razão que desconhecemos, ela morreu. E recebeu um túmulo feito só para ela. Antes de enterrá-la, sua família então a embrulhou em tecidos próprios da cultura mochica. E carregou seu corpo montanha abaixo para o festival anual no cemitério de San José de Moro. Eles a colocaram no fundo do túmulo, mas este é só o começo, porque outros 3 corpos foram colocados dentro do túmulo, junto a ela. As 3 são mulheres jovens, adolescentes, que não supunham que suas vidas iriam terminar neste lugar. Provavelmente tiradas de suas famílias, de suas casas, do seu povo que as amava. E foram levadas ao Huaca, com os pescoços cortados por uma faca de cobre. Seu sangue foi retirado. Em uma taça, o sangue foi levado até o topo da colina e apresentado a todos que vieram participar da cerimônia no vale. Então seus corpos foram trazidos para cá e colocados na entrada do túmulo. Para descansarem em paz pela vida eterna. Este deveria ser o fim da nossa história, mas não é, porque o túmulo não teve paz. E essas pessoas que aqui estavam também não. Depois que o enterro havia sido feito e o povo moche voltado para suas casas, saqueadores teriam vindo para San José de Moro e destruído as pedras e os tijolos que guardavam Sumac por toda a eternidade. Os corpos das 3 garotas foram revirados e jogados para o lado e tirados de sua posição inicial. Toda a dignidade que havia sido enterrada com elas teria sido também roubada e destruída. Mas Sumac resistiu o máximo que pôde. Seu corpo não foi destruído ou lesionado, mas foi deixado fora de sua posição inicial, próximo ao muro, na entrada do seu túmulo, em companhia das outras 3 garotas encontradas com seus membros entrelaçados em uma dança grotesca por toda a eternidade. Versão brasileira, Vox Mundi. A morte sempre deixa pistas para aqueles que têm paciência de encontrá-las. E o túmulo de Sumac não foi uma exceção. Nunca saberemos por certo o que aconteceu com ela, pois sua história está guardada nas areias do deserto.